Você já parou para pensar que algumas plantas que hoje valem milhares de dólares já foram consideradas simples ou até inúteis? Sim, alimentos que hoje dominam o mercado internacional, com lucros estratosféricos, já foram ignorados ou subestimados. Hoje você vai descobrir 11 culturas agrícolas que transformaram hectares de terra em verdadeiros tesouros verdes. Você sabia que existe um abacate que vale até 5 vezes mais que o comum? Esse é o abacate Hass, o mais exportado e consumido do mundo. Mas por que ele domina os mercados internacionais? Primeiro, sabor cremoso, casca resistente e longa durabilidade pós-colheita. Perfeito para exportação. E onde ele cresce melhor? Em climas quentes e amenos, com bastante sol, solos profundos e bem drenados. E a produção compensa muito. Um hectare bem manejado pode produzir mais de 20 toneladas por safra. Agora vem o impacto real. No mercado, o quilo do Hass Premium pode ultrapassar R$ 5,00 no atacado, e muito mais na exportação. Isso significa mais de R$100 mil por hectare em boas safras. E os custos? Moderados, com retorno rápido a partir do 3º ano. Agora me diz, quantos alimentos você conhece que crescem em consumo no mundo inteiro, ano após ano? Poucos. E o abacate Hass é um deles. Você já imaginou uma árvore capaz de gerar renda por mais de 40 anos seguidos? Essa é a macadâmia, uma das nozes mais valorizadas do planeta. Mas onde ela cresce melhor? Em climas quentes e tropicais, com sol pleno, chuvas bem distribuídas e solos profundos e bem drenados. E demora para produzir? Sim, começa no 3º ou 4º ano. Mas quando engrena, entrega até 5 toneladas por hectare, todos os anos. Agora vem a parte que impressiona. Depois do beneficiamento, cada hectare pode gerar até 1.500 quilos de amêndoa premium. E quanto isso vale? No mercado, o quilo pode passar dos R$ 50,00. Ou seja, um único hectare pode render mais de R$ 60 mil por ano. E os custos? Surpreendentemente baixos depois que o pomar está formado. Pouca manutenção. Alta durabilidade. Demanda mundial crescente. Agora pense comigo. Quantas culturas agrícolas pagam por décadas sem replantar? Exatamente. E é por isso que a macadâmia é chamada de investimento agrícola de longo prazo. Macadamia nut trees are quite a sight to behold when they reach their full growth. It takes their unique shape, size, leaf structure, and even nut size. It's a diverse family of nut trees. Here you can see some beautiful macadamia nut flowers. These delicate... Você já percebeu que o morango está presente em praticamente todo lugar? Sobremesas, sucos, iogurtes, mercados e restaurantes premium. Mas por que essa fruta pequena movimenta tanto dinheiro? Porque ela tem ciclo rápido, alta demanda e excelente valor por quilo. E quais condições o morango precisa para produzir bem? Clima ameno a quente moderado, boa irrigação, solo fértil e bem drenado. E o melhor, em poucos meses após o plantio, ele já começa a dar colheita. Agora olha esse número. Um hectare bem manejado pode produzir mais de 30 toneladas por safra. E quanto isso vale? Em média, o quilo do morango pode variar entre R$ 5 e R$ 15,00, dependendo da época e da qualidade. Isso significa que um único hectare pode gerar mais de R$ 200 mil por ciclo produtivo. E os custos? Existem, claro, mas o retorno é rápido e constante. Agora pense comigo. Quantas culturas agrícolas pagam tão rápido quanto o morango? Pouquíssimas. E é exatamente por isso que ele é um dos queridinhos da agricultura moderna. The wages of these workers will be calculated according to what you think in the comments section of the video. At the end of the video, Você já parou para pensar por que o cocô é chamado de árvore da vida? Porque praticamente tudo nele tem valor. A água refrescante, a polpa nutritiva, o óleo precioso, a fibra da casca, até a madeira e o coque seco são utilizados na indústria. Mas onde ele cresce melhor?
Em regiões tropicais, com sol abundante, chuvas regulares, solo bem drenado e irrigação quando necessário. E ele demora para produzir frutos. Surpreendentemente rápido para uma árvore tão resistente. A maioria das variedades começa a frutificar entre 3 e 5 anos e pode produzir por mais de 50 anos consecutivos. Agora, quanto ele rende? Um hectare bem manejado pode gerar entre 8.000 e 12.000 cocos por ano. Se considerarmos água de cocô, óleo e cocô seco, o potencial de lucro é enorme. E o mercado? Água de cocô natural, leite de cocô, óleo de cocô, cosméticos, produtos fitness e até artesanato com a casca. A demanda cresce ano após ano, no mundo inteiro. E o manejo? Exige poda leve, controle de pragas, adubação equilibrada e irrigação estratégica. Mesmo assim, depois de estabelecido, o custo é baixo comparado ao retorno. Agora me diga, quantas culturas oferecem múltiplas fontes de renda a partir de uma única árvore, por décadas? Poucas. E é exatamente isso que faz do cocô uma verdadeira mina de ouro tropical. Você já ouviu falar da especiaria mais cara do mundo? Esse é o açafrão, também chamado de ouro vermelho. Mas por que ele vale tanto? Porque é raro, delicado e cada flor produz apenas 3 estigmas, que precisam ser colhidos à mão. Todo esse trabalho artesanal transforma cada grama em verdadeiro tesouro no mercado. E onde ele cresce melhor? Clima seco a moderadamente frio, solo bem drenado, rico em matéria orgânica e muita luz solar, condições ideais para florescer. E a produção? Apesar da pequena quantidade por flor, um hectare bem manejado pode gerar entre 5 e 10 quilos de açafrão seco por ano. Pode parecer pouco, mas cada grama vale dezenas de reais. E o mercado? Chefes de cozinha, cosméticos de luxo e farmacêuticas disputam cada quilo. O preço pode facilmente ultrapassar 100 mil reais por hectare, dependendo da qualidade e do manejo. E os cuidados? É delicado. Precisa de irrigação controlada, proteção contra geadas e colheita diária para garantir qualidade máxima. Agora pense comigo. Poucas culturas oferecem retorno tão alto com espaço tão pequeno. E é por isso que o açafrão é chamado de ouro vermelho, luxo, raridade e lucro concentrado em cada flor. This minuscule harvest means that the amount you get from each flower is roughly 0.0 to make just 1 gram of saffron. And the stuff you have at home in saffron depends on the rainfall, temperature and soil. Kashmir. Você sabia que uma plantação de lavanda pode ser tão lucrativa quanto bonita? Mas por que ela é tão valorizada? Porque cada flor concentra óleos essenciais raros, usados em perfumes, cosméticos, aromaterapia e até em produtos de limpeza de luxo. Simplesmente impossível desperdiçar. E onde a lavanda cresce melhor? Clima ameno a quente, solos bem drenados, leves e pouco úmidos, com boa exposição ao sol. Ela adora lugares com ventilação constante e pouca água em excesso. E a produção? A lavanda começa a florescer a partir do 2º ano, e cada hectare bem manejado pode render dezenas de toneladas de flores frescas por safra. Depois de processada, o óleo essencial é puro ouro líquido. 1 litro pode custar milhares de reais. E os cuidados? É resistente, mas precisa de poda estratégica, controle de ervas daninhas e atenção a pragas como pulgões. Pouco esforço comparado ao valor que gera. Agora pense comigo. Quantas culturas conseguem transformar um hectare de flores em dezenas de milhares de reais por ano? Poucas. E a lavanda é uma delas. Beleza, aroma e lucro concentrados em cada haste. Você sabia que existe uma raiz capaz de valer mais que ouro no mercado internacional? Esse é o ginseng, famoso por suas propriedades medicinais e energéticas. Mas por que ele é tão caro e procurado? Porque cada raiz contém compostos bioativos poderosos, usados em suplementos, fitoterápicos, cosméticos e até na medicina tradicional. E quanto mais velha, mais valiosa se torna. E onde ele cresce melhor? Clima temperado, sombra parcial, solo fértil, úmido e bem drenado. Ele precisa de paciência, não suporta cultivo apressado. E a produção? O ginseng leva de 4 a 6 anos para atingir a maturidade ideal.
Mas quando chega lá, cada hectare pode render dezenas de milhares de reais, dependendo da qualidade das raízes. E os cuidados? É delicado, exige manejo contra pragas, controle de umidade e colheita manual cuidadosa. Um processo lento, mas extremamente recompensador. Agora pense comigo. Quantas plantas você conhece que combinam valor medicinal, demanda global e lucro potencial gigantesco? Poucas. E o ginseng é a joia rara da agricultura de alto valor. Você sabia que um simples cogumelo pode valer mais que muitos legumes convencionais? Estamos falando dos cogumelos gourmet, como shiitake, shimeji, porcini e outros. Mas o que os torna tão especiais? Eles têm sabor intenso, textura única e alta demanda em restaurantes finos, hotéis e na indústria alimentícia internacional. Além disso, são ricos em nutrientes e super saudáveis. E onde eles crescem melhor? Em ambientes controlados, com temperatura, umidade e ventilação ideais. Eles não gostam de sol direto e precisam de substratos nutritivos, como serragem ou palha. E a produção? O ciclo é rápido. Alguns tipos podem ser colhidos em apenas 20 a 30 dias após a inoculação. Isso permite várias safras por ano e retorno rápido do investimento. E o lucro? Cogumelos gourmet podem ser vendidos por quilo a preços que variam de R$ 50 a mais de R$ 200, dependendo da variedade e qualidade. Em um hectare de cultivo intensivo, isso pode gerar centenas de milhares de reais anuais. E os cuidados? Ambiente limpo, controle de pragas e doenças, irrigação adequada e monitoramento constante. Exige atenção, mas o retorno compensa. Agora pense comigo. Quantos alimentos oferecem tanto valor em tão pouco espaço e tempo? Poucos. E os cogumelos gourmet estão no topo dessa lista. Você já viu uma fruta tão bonita que parece de outro planeta? Essa é a pitaia, também chamada de fruta do dragão, uma das frutas mais exóticas e valorizadas do mercado internacional. Mas por que ela chama tanta atenção? Além da aparência incrível, a pitaia é rica em antioxidantes, vitaminas e fibras, e conquista chefes, mercados premium e consumidores que buscam saúde e estética. E onde ela cresce melhor? Em climas quentes, tropicais e subtropicais, com bastante sol e solo bem drenado. Ela adora irrigação moderada e suporte para crescer, já que é um cacto trepador. E a produção? A pitaia começa a frutificar a partir do primeiro ou segundo ano, podendo produzir várias safras por ano em condições ideais. Cada planta pode gerar dezenas de frutos, cada um com alto valor comercial. E o mercado? O quilo da fruta fresca pode variar de R$ 15 a R$ 50, dependendo da variedade e da época. Um hectare bem manejado pode gerar faturamento superior a R$ 200 mil por ano. E os cuidados? Necessita poda estratégica, suporte para trepadeiras, irrigação adequada e controle de pragas, mas nada que inviabilize a produção. Agora pense comigo. Quantas frutas conseguem unir beleza, valor nutritivo, demanda internacional e lucro alto em um único hectare? Poucas. E a pitaia é uma delas, exótica, rentável e irresistível. The flowers of dragon fruit flowers, ensuring a bountiful harvest. Você sabia que uma raiz aparentemente simples pode gerar lucros enormes? Esse é o gengibre, usado em temperos, chás, sucos, suplementos e até na indústria farmacêutica. Mas por que ele é tão valorizado? Porque possui propriedades medicinais, antioxidantes e digestivas, sendo cada vez mais procurado por consumidores conscientes da saúde. E onde ele cresce melhor? Clima tropical quente e úmido, solos férteis, bem drenados e ricos em matéria orgânica. O gengibre precisa de sombra parcial em algumas regiões e irrigação constante para florescer. E a produção? A colheita ocorre de 8 a 10 meses após o plantio, dependendo da variedade.
Em 1 hectare, é possível produzir de 15 a 25 toneladas de rizomas frescos. E o mercado? O quilo do gengibre fresco varia de R$ 8,00 a R$ 15,00, mas o valor agregado em processados, pó ou extrato pode multiplicar esse lucro. Ou seja, 1 hectare bem manejado pode gerar de R$ 120 mil a R$ 300 mil por safra. E os cuidados? Controle de pragas, irrigação regular, solo bem nutrido e manejo do rizoma durante a colheita. Trabalho minucioso, mas extremamente recompensador.